Olá, minha gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um encontro, mais um vídeo, mais um trabalho, mais um momento de refletirmos sobre algo. E dessa vez sobre um dito popular: nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. Você já ouviu esse ditado? O que ele transmite a você? O que isso significa? Aparências enganosas. Isso fala alguma coisa sobre o teu ritmo de vida? Sobre o teu pensar, o teu sentir? Você já aprendeu alguma coisa com isso? Tem algumas marcas com relação a essa frase afirmativa? Vamos olhar isso mais de perto? Eu quero agradecer a tua presença, quero dizer que eu estou disponível para atendimentos individuais, para trabalhos em grupo, em organizações, e junto a ONGs, junto a serviços, a instituições que atendem idosos, jovens, mulheres, pessoas que gostariam de aproveitar um tanto do seu tempo para fazer jogos, brincadeiras ou estabelecer interrelações que possam transmitir algum aprendizado. Não é bacana isso? A gente aprender a perceber que nem tudo é o que a aparência mostra. Então, vamos ver o que esse dito popular pode fazer com que nós percebamos, com que nós reconheçamos, com que nós olhemos, possamos olhar para diferentes ângulos de uma situação. Então, a aparência pode enganar. E nós vivemos numa sociedade em que o slogan, a manchete, ela é feita para atrair. Minha gente, ela é feita para atrair. E esse atrair nem sempre tem um fundo verdadeiro. E às vezes a gente vai ficando tão acostumado com essas coisas, achando que isso é tão natural, que nós corremos o risco de levar a nossa vida deste mesmo jeito. Levar uma vida de aparência. Tipo, não dando credibilidade para aquilo que você fala ou para aquilo que você faz. Como se aquilo que você falasse, aquilo que você fizesse ou aquilo que você sentisse não tenha a menor importância para você de ser algo verdadeiro, genuíno ou não. É como se a pessoa fosse treinada para falar aquilo que os outros querem ouvir, ou pelo menos que ela acha que os outros querem ouvir. E com isso a gente vai criando o mundo e vai dando à nossa vida uma repercussão falsa o tempo inteiro. E é muito fácil de nós adoecermos nesse percurso. É muito fácil de nós nos desmotivarmos de viver. Porque a coisa vai tomando uma proporção tal que é como se a pessoa ela não soubesse em muitos momentos quem ela é, por que ela existe, o que ela pode fazer por ela, o que é mais importante nesse momento na vida da pessoa. Qual é o passo a ser dado? Não aquele que eu quero ou que me dizem que eu devo,
mas aquilo que eu reconheço que é o passo a ser dado, é a escolha a ser feita, é a educação a ser aprimorada em si mesmo, sabe, gente? E todo início de ano é fabuloso em poder fazer com que a gente possa reenxergar, rever determinadas coisas na nossa vida e pegar essa energia tão maravilhosa de um início de um novo ciclo para poder fazer as coisas de uma maneira que seja benéfica para aquilo, frente àquilo que a pessoa está buscando. Às vezes a pessoa está buscando relacionamentos mais gratificantes, relacionamentos mais vindouros, relacionamentos que ofereçam uma nova forma, um novo vigor, uma nova forma de compartilhar. Às vezes é com relação à vida profissional, à escolha profissional, a escolha de uma direção no estudo, né? uma atenção mental para alguma coisa. Então, quanto mais verdadeiros somos com nós mesmos, mais fácil de reconhecermos aquilo que precisamos e mais fácil de irmos adentrando nesse caminho que é o caminho que se reconhece a importância de seguir, mesmo com dificuldades aparentes que possam ser vistas, que possam ser colocadas no primeiro plano. Afinal, dificuldade só existe para ser superada, mas você precisa se conhecer para superar a dificuldade também. Então, nem tudo que reluz é ouro. A natureza da armadilha, sabe assim? Quem fala sobre isso é Krishnamurti. E ele diz para nós que quando nós somos abalados emocionalmente, a mente ela entra num estado de letargia e de tristeza também. Isso acontece com situações que podem fazer referência à morte de alguém, ou à perda de algo, a perda de um bem, a perda de um emprego, né? O rompimento de um relacionamento, né? O questionamento frente a uma verdade ou uma crença que até então você achava que era inquestionável, né? Então, essas coisas fazem com que, a priori, né, num primeiro momento, a mente ela fique perturbada, né? Você já se sentiu dessa maneira em algum momento, quando que parece que o chão foge dos seus pés, né? Quem que não se sentiu assim, minha gente? Quem de nós, né, que busca coisas, né, que tem uma vida, que está sempre buscando alternativa, que se encoraja a seguir em frente, não se decepcionou, né? Não se enganou. Às vezes a gente acha que a gente se engana com os outros, mas na verdade a gente se engana com nós mesmos, com a nossa facilidade ou com a nossa ingenuidade, às vezes, de cair em armadilhas. E o que pode ser bom nessa história? O que pode ser bom nisso é que a gente retire aprendizados disso para que a gente evite uma segunda circunstância igual, para que a gente evite uma reprise, né? E a gente vai assim acumulando conhecimentos de nós mesmos,
Eu preciso não me deixar ludibriar por certas coisas, na medida do possível. Eu preciso também continuar confiando de que tudo tende a dar certo, de que as pessoas têm algo de bom em si, assim como eu acredito que tenho algo de bom em mim. Então, esta maneira de nós irmos corrigindo o nosso olhar, a nossa percepção, essa é uma forma de corrigir a nossa mente também, né? A mente que se perturba, tende a se perturbar diante de situações que foram desfavoráveis. Então a mente, ela arruma uma maneira de ir construindo portos seguros. Cada vez que você cai e você se levanta, cada vez que você se decepciona e vai lá no seu arquivo mental ou emocional e pega registros do passado que te fazem hoje, né, ter apreendido algumas coisas, esse aprendizado e essa apreensão detectada hoje, nesse momento presente, faz com que você possa se reerguer, faz com que você possa se levantar. Então, essa maneira de ir construindo portos seguros cada vez que a gente se levanta, elas vão produzindo novas crenças, né? E vai oferecendo um aspecto pulsante à vida, né? A vida pulsa por conta desses movimentos que nós podemos oferecer. Você já imaginou-se frente a uma queda, a uma decepção, a uma perda dolorosa naquele momento, a gente não conseguisse se levantar mais? Você já imaginou como seria isso? Então, alguma coisa aconteceu naquele momento que não correspondeu a uma expectativa ou a um sonho, a uma idealização, mas isso mostra que sonhos e idealizações podem também ir sendo reformulados, podem também ir sendo reabastecidos. Às vezes o combustível é outro do que aquele que nós estamos utilizando. Então, observe isso, né? Observe os caminhos que você está trilhando e por onde você está se deixando conduzir, né? Será que você está se deixando levar pela aparência de algo? Ou é alguma coisa que você deseja de fato? Porque aquilo que nós desejamos de fato independe de aparência, sabe, gente? Independe de aparência no nosso íntimo. Aquilo que desejamos de fato, que queremos conquistar, faz com que a gente produza combustível constante e intermitente para seguirmos naquela direção. Então perceba isso, né? Verifique quais situações que você tem passado, né? Ou pessoas que você admira têm passado, biografias de personalidades que você admira, que conseguiram coisas no momento presente, mas em cima de quantas circunstâncias anteriores que fizeram com que a pessoa tropeçasse, né? Então, observe isso, né? Observe os movimentos naturais da vida. Então, os aspectos pulsantes da vida, nascimento e celebrações, um novo trabalho, eles precisam ser reconhecidos,
né? Um dia que aparece iluminado, um dia de chuva que produz tanto bem-estar em nós, né? Se a gente não tiver atrelado àquela ideia de que chuva é ruim e só o verão é o bom tempo. Então são exemplos que eu trago aqui para você ir percebendo em você a tua maneira de se relacionar com as coisas do teu cotidiano, principalmente num momento de início de novo ciclo, de um novo ano, né? De coisas assim, de um momento inicial onde eu posso, a partir desse momento, estar planejando algo para o decorrer desse ciclo. Eu tenho um tempo para isso. Eu tenho mais 12 meses aí a meu favor. Então perceba essa situação, né? Situações que nos debilitam, que nos tiram fora do eixo, como doenças, decepção amorosa, né? Alguma coisa que não saiu dentro do esperado. Krishnamurti diz que essas coisas provocam na gente, né? Tendem a provocar na gente uma compulsão, né? Uma compulsão por poder fazer algo, né, frente àquela situação que apareceu, que não foi planejada, a compulsão de poder fazer algo frente àquilo para poder superar aquilo ali. Então, e é bom que a gente perceba que se alguma coisa decepcionou, pode ser que a gente estava, naquele momento, atribuindo um peso exagerado, um valor exagerado àquela coisa. E por isso aquilo decepcionou. Sabe, quando você, por exemplo, coloca na sua mente que o bom, de fato, só seria ganhar na loteria? E aí, quando não vem esse prêmio da loteria, parece que nada é bom. Olha isso, né? A pessoa se fada a uma aparência, né? E se colocam vivendo uma verdade de algo que não reabastece, se coloca vivendo uma verdade de decepção, de tristeza, por conta de não perceber a alegria, a felicidade, de não ter gratidão por tantas coisas que estão vindo para ela no dia a dia, independente do prêmio da loteria. Então, isso é o quanto a gente está atento àquilo que vai passando pela nossa mente e a gente vai corrigindo as nossas coisas, não corrigindo a aparência, corrigindo a nossa essência. Mas por que eu estou dando valor a essa coisa que é tão insignificante, por exemplo? Né? O que é de fato significante para mim? E essas perguntas e esses questionamentos vão nos fazendo ir aparando coisas em nós que precisam ser aparadas para provocar uma nova compulsão. Uma nova compulsão não baseada em exagero, mas um novo pulsar que permite o nascer de alguma coisa nova, que eu preciso, algo novo e verdadeiro na minha vida, né? Corrigir o meu olhar, as minhas percepções, as minhas expectativas. Então, todo entusiasmo por algo que é gerado fora de nós, alguma coisa que eu tenho que conseguir fora de mim, esse entusiasmo
desmedido, ele é uma enganação, né? Porque bacana eu poder me preparar para um concurso, bacana eu poder me preparar, me qualificar para um determinado tipo de trabalho que eu queira fazer, bacana eu ter essas percepções, mas sem exageros, sem achar que isso é a única coisa que pode acontecer para gerar felicidade em mim, que sem isso eu não sou feliz. Na verdade, já somos felizes por identificarmos certas coisas que provocam um novo gás, o reabastecimento em nós. Quando a gente se sente reabastecido, motivado a seguir um percurso, já é algo a ser celebrado, independente do resultado que se dará lá na frente. A dedicação que eu tenho por alguma coisa que me provoca gratificação no âmbito da minha vida pessoal, no âmbito da minha vida profissional, no lazer, no cuidado com o meu corpo, enfim, a dedicação que eu tenho em estar me aprimorando, essa é a grande conquista, independente do resultado lá na frente. O resultado, ele é um adendo a mais, né? Então, observe essas coisas, né? Observe onde é e ao que você está dando valor no teu cotidiano, no teu dia a dia. Entender a natureza da armadilha, a armadilha das aparências, a armadilha daquilo que me leva por um caminho enganoso, né? A armadilha daquilo que eu busco conseguir e que, na verdade, não me provoca nenhum tipo de identificação, né? Então, se livrar disso é, na verdade, poder trabalhar a sua própria essência, é poder se libertar das coisas que te fazem afundar, né? Então, quantas vezes você acaba mascarando a realidade da tua vida, né? Dificultando as coisas, negando a possibilidade de fazer algo diferente, insistindo num erro, afirmando-se como uma pessoa incapaz, afirmando-se como uma pessoa insegura, inconstante, se decepcionando consigo mesmo. Para que se decepcionar com você mesmo, né? Corrija esse teu olhar, né? Aceite as limitações que você tem e que todos temos, e limitação não é defeito, não é deficiência. Limitação é uma maneira de nos fazer olhar por um caminho que a gente pode percorrer para evoluir, para poder fazer diferente. Não é? Porque todos nós somos bons em algumas coisas, não somos tão bons em tantas outras coisas. E essas outras coisas que não somos tão bons, nos convidam a poder a gente se debruçar sobre elas um pouquinho mais, a estudar mais, a saber mais. Olha que bacana isso, não é? Porque o dia, né, se pudesse algum ser humano ser bom em tudo, né, nessa infinita faceta do universo, das ciências, do empirismo, né, do conhecimento de uma maneira ampla, que é infinito, né, que é infinito essas formas e esses caminhos de se adquirir conhecimento,
se alguém pudesse ser bom em tudo isso, acho que provavelmente essa pessoa diria: acabou a vida para mim. Porque se você já conquistou tudo aquilo, nada mais te é estimulante ou desafiante, no sentido de desafiar ao aprimoramento, a vida para quê? Né? Viver para quê? Qual é o sentido que isso teria para você? Reflita esse aspecto, né? Então, perceber o teu brilho, o brilho de cada um de nós, o valor interior que temos, é nos darmos a chance, né? Com isso você se dá a chance de se destemer, né? Ou seja, de tirar o temor, de se livrar do medo, poder seguir em frente. O medo de ficar sozinho, por exemplo, ele pode mostrar que você precisa treinar mais, estar só com você mesmo. Não é? O medo de altura pode ser que queira dizer para você que você precisa exercitar mais, tirar os teus pés do chão. Você precisa exercitar mais, bater asas. Então, tudo tem um sentido, tudo tem um significado, tudo tem um aprendizado. A gente pode perceber as coisas com uma certa leveza e com a naturalidade das coisas que acontecem na nossa vida, né? Porque o que acontece na vida de cada um de nós é muito semelhante. O que muda é a intensidade, né? É o cenário e a intensidade que damos àquela coisa, que cada um de nós dá àquele momento ou àquela situação. Como a gente lida com as coisas, né? Então, deixar-se cair, se for o caso, ter que deixar-se cair, ter que passar, tomar uma rasteira e cair no chão, se for o caso, se isso acontece, o que temos a fazer? Sentir o chão. Sentir o chão e depois levantar. O cair é a oportunidade que nos ensina formas de usar as nossas articulações, não é? Para levantar e seguir em frente, né? Se não fosse assim, como é que faríamos os nossos treinos? Como? Né? São os treinos da nossa vida, do nosso cotidiano. E tudo isso vai lubrificando as articulações. Talvez, por exemplo, a artrose, talvez queira mostrar que as articulações precisam ser mais lubrificadas, né? A flexibilidade, né? O poder utilizar mais a flexibilização no lidar com a vida, seja nas coisas que pega, seja no caminho que segue, de acordo com o lugar onde essa doença apareceu. O corpo fala, né, de uma maneira onde ali reluz uma resposta para certas coisas que estamos buscando, né, para certas perguntas que fazemos, e a resposta está bem pertinho de nós, quando a gente dá margem a ampliar a nossa consciência e se deixando observar de verdade as coisas que vêm acontecendo, independente de slogan, independente da fachada, né? É como a gente olhar uma casa que a gente queira comprar, que a gente queira morar,
né? Como procurar esse imóvel independente da fachada. Se deixar observar o que há internamente, para aí fazer as devidas ponderações. É esse ou não é esse? Então, nem tudo que reluz é ouro. Nos convida a perceber as coisas que fazemos, que pensamos, o movimento que damos à nossa vida, além daquela mesmice, daquela repetição de fazer as coisas ou de pensar as coisas como a gente aprendeu a fazer e a pensar até então. A verdade está por trás, então, daquelas coisas que enganam, daquele brilho maravilhoso que é convidativo. Os brilhos são convidativos, mas será que é oportuno que a gente se deixe levar por eles? Então, perceba isso. A verdade ela está relacionada com a valorização da vida e com a valorização dos movimentos naturais que temos, né? De onde vêm os nossos movimentos? Da mente, do sentimento e dos 5 sentidos, né? Daquilo que extraímos de contato com o mundo, né? Então, tudo isso são sinais que vão ficando, sinais, marcas, que vão ficando em nós para que a gente aprenda a fazer escolhas que não sejam voltadas exclusivamente ao desejo de ter sempre aquele mesmo sabor, de sentir sempre aquele mesmo lugar, de dependermos de uma circunstância, porque não há nada que seja eterno, exceto o que é essencial. O que é a aparência finda. E é bom não nos esquecermos disso. Então, a pessoa mais querida que temos na nossa companhia, ao nosso lado, junto de nós, essa pessoa ela tem o trajeto dela, independente do laço consanguíneo que temos com essa pessoa. Então, nem tudo que reluz é ouro. O apego indistinto, né? O apego sem limites a algo ou alguém nos torna inflexíveis. E aí, gente, sem flexibilidade nós caímos. Caímos e ficamos no chão. Então, perceba essas coisas que eu trago aqui para você, procuro trazer de uma forma simples para você verificar o que mais você precisa, o que te sinaliza essas coisas, né? E o que te aponta como cura, como mudança do teu ser, como eu venho procurando, né, fazer essas observações comigo mesma, que você possa fazer com você também. Então, cuidado para você não cair nas armadilhas da mente, nas armadilhas da visão, né, nas armadilhas da audição, né? Cuidado, né? Cuidado com aquela mente também que teme tudo, que não te possibilita dar o passo seguinte, né? Com aquela mente que está voltada, por exemplo, às previsões que são feitas ou a comunicação de massa e que te acorrenta, que te acovarda, que não te faz, não te deixa, né, que te coloca numa posição de não liberdade, de acorrentamento, né, numa coisa assim de sufocamento,
perceba isso, né? A gente precisa dar atenção à nossa respiração, que é para nós não cairmos na cilada de ficarmos sem ar. Como é que a gente pode seguir em frente sem ar? Né? Então, essa observação é o convite que esse tema, que através desse tema eu trago aqui para você hoje. E chegando ao final desse vídeo, eu quero trazer para você uma parábola que ela é intitulada O Grão de Ouro. Essa parábola é de Tagore. Tagore, ele é um indiano e ele é um dramaturgo, um poeta, foi, né? Do final do século XIX e começo do século XX. Então, não sei nem se a pronúncia do sobrenome dele seria essa mesmo, mas Tagore, ele traz alguns ensinamentos que podem fazer com que a gente reaprenda ou reveja determinados conceitos em nós. Então, sobre o grão de ouro, ele diz assim, que havia um mendigo que ele caminhava numa aldeia, né? E num determinado momento, se vendo meio sozinho nesse lugar, ele avistou uma carruagem vindo em sua direção. Uma carruagem brilhosa, dourada, uma carruagem que mostrava alguma coisa ali grandiosa, né? Alguém grandioso que vinha em sua direção. E aí era como se fosse um sonho aquilo, um cenário, assim, uma aparência de sonho, era algo magnífico, né? Uma carruagem que brilhava. Ele ficou maravilhado com isso e aí desceu da carruagem uma pessoa, né? Um ser vestindo trajes luxuosos também, como se fosse um rei. E esse mendigo olhando tudo aquilo, aquela coisa acontecendo com ele, ele pensou, nossa, algo de muito bom está vindo para mim. E esse rei olhou para ele, estendeu a mão e lhe perguntou, o que você tem para me oferecer? E o mendigo ficou confuso com aquilo, decepcionado, pensando, como assim? Uma majestade falando comigo e me pedindo para oferecer-lhe algo? Ele é que tem que oferecer algo para mim. Ele é que tem condições para isso, não eu. E meio desconcertado com aquela situação, ele pegou um montinho de areia e colocou nas mãos desse ser. E o rei foi embora, a carruagem foi embora. E ele ficou pensando naquilo que aconteceu e olhando para a sacolinha que ele tinha nas mãos, da qual ele tirou esse montinho de areia também, com umas pedrinhas que tinha ali, ele verificou naquela sacola um montinho de pedras douradas. E aí ele parou e pensou novamente. Deixa eu ver como é que ele coloca aqui, que eu quero te ler exatamente como ele diz aqui. Não foi a minha surpresa quando mais tarde, ao esvaziar a minha sacola ao chão, eu encontrei um grãozinho de ouro entre as pobres migalhas de areia e os pedregulhos que restavam. E então eu chorei amargamente,
por não ter tido a coragem de entregar-me totalmente àquele ser, àquela circunstância, de oferecer-lhe algo um pouco mais verdadeiro daquilo que de fato eu poderia ter oferecido. Então, minha gente, as aparências enganam. Nem tudo que reluz é ouro. E às vezes, quando eu estou esperando muito, depositando muito as minhas fichas em alguma coisa que eu quero que venha para mim, na verdade eu não estou enxergando o convite de algo que me diz: ofereça-se você também nessa outra direção, ao invés de esperar que venha a você algo, ofereça-se você a outros algos, a outras circunstâncias que também estão ao teu redor. E com isso eu quero agradecer muito a tua presença, quero te dizer que cada dia é um dia que a gente pode se aprimorar um pouquinho mais, e quando nós intencionamos nos melhorar, a gente está melhorando tudo à nossa volta, nós estamos trabalhando a prosperidade em nós, a abundância em nós. Então que a tua vida seja assim, abundante, através das oportunidades que você venha se dando. A semana que vem a gente se encontra com um novo tema e outras reflexões. Grande beijo.